Gente, boa noite. Vamos animar bastante para hoje, porque o falatório vai ser longo, né? Espero que na noite de hoje a gente passe bons momentos aqui, que o conteúdo que a gente vai abordar seja bem tranquilo e bem proveitoso. O importante é que nós levemos a ideia central do que Emmanuel nos passa para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, que a gente guarde isso, que isso faça parte do nosso ser, né? Eu sei que é muito difícil, às vezes, a gente incorporar o ensinamento, compreender na sua exatidão e principalmente colocar em prática, mas tem uma coisa que vai a nosso favor, basta a gente querer. Se a gente quer, a gente consegue. Tudo. Não levemos ao pé da letra, é isso também que eu estou falando, né? Não levemos ao pé da letra. Mas, para um bom entendedor, a gente sabe que a construção do nosso hoje, do nosso eu e do nosso amanhã só depende de nós. Joia? Então, que Deus abençoe a cada um de nós, que abençoe aos nossos irmãos que não puderam comparecer hoje aqui na casa, que onde estiverem recebam toda essa paz, todo o nosso carinho, todo o nosso afeto, e votos de que breve estejamos novamente reunidos aqui, compartilhando desse mesmo ideal. Que nossos protetores espirituais, nossos amigos, voluntários espirituais dessa casa de caridade, possam também compartilhar conosco esses momentos. Nós sabemos que uma reunião de estudo como essa, e outras aqui da casa, há uma grande assistência espiritual presente. Então, a esses companheiros que estão aqui, que nossos olhos não conseguem divisar, os nossos votos de amizade, de carinho, de respeito a cada um, e que possamos todos nós compartilhar desses momentos, tirando o máximo proveito possível para a nossa construção íntima. Que Deus nos abençoe, que nossos guias espirituais nos ajudem e vamos em frente, que assim seja. Hoje nós vamos começar então o item 50 do livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, né? E o trechinho que nós vamos falar inicialmente está em Romanos, capítulo 14, versículo 12, uma pequena fala de Paulo. Vamos lá. O tema é conta de si. Conta de si. Então o trecho diz o seguinte: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Parece que é um tema simples da gente compreender. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Se a gente levar ao pé da letra, como a grande maioria leva, vai pensar que depois que nós desencarnarmos, vamos estar face a face com Deus e Ele vai nos julgar. Ingenuamente, muitos pensam dessa forma. Mas, assim, pensam dessa forma física, mas na realidade, não está muito longe disso não. Se a gente compreender bem o que é Deus, a gente vai ver uma grande sabedoria por trás dessa frase. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, infinitamente justo e bom, soberanamente justo e bom. O que mais? Onipotente, pode tudo. Onipresente. Aí que eu queria chegar. Onipresente. Onipresente quer dizer que está em todo lugar. Se Ele está em todo lugar, nós somos criaturas, né? A sua criação, Ele está conosco. Se está em todo lugar, Ele está conosco? Sim.
Senão, não estaria. De que forma ele se apresenta conosco? Não queiramos diminuir o que representa Deus, trazê-lo à condição nominal que nós estamos. É muito acima disso. E para estar em todo lugar, em especial, aonde ele estaria? Vocês já ouviram essa pergunta, se não me engano, do Livro dos Espíritos? Onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Se as leis dele estão escritas na nossa própria consciência, na nossa própria essência, onde será que Deus também deve estar? Muito bem. Então, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não quer dizer presente ali, face a face, mas de acordo com o que a nossa consciência vai relatar. Ali está o Supremo Juiz, aquele que sabe absolutamente tudo, está tudo registrado, tudo que nós fizemos, tudo registrado ali. Por incrível que pareça. Vocês já viram falar alguns casos da pessoa quando está tendo uma experiência de quase morte, de que passa a vida dela assim, inteirinha, em alguns poucos segundos, que ela consegue visualizar tudo. Tá, não vamos querer entender como é que é o processo, como é que é o mecanismo, mas vejam bem, se está passando tudo ali na mente daquela pessoa que está nesse transe de quase morte, aonde que isso estava registrado? Em algum lugar. Então, tudo que nós fazemos está registrado, mesmo que tenhamos já esquecido. E, com um porém ainda maior, as nossas encarnações anteriores também estão registradas. Na onde? No nosso cérebro físico dessa encarnação? Não. No nosso cérebro espiritual, perispiritual. Então, todas as nossas vivências, tudo que nós fizemos de bom, de mais ou menos, de ruim, está registrado. Então, ali está o perfeito equilíbrio da lei. Não precisa de um julgamento, já está intrínseco em nós. Então, o fato de nós tivermos incorrido em determinadas falhas, naturalmente nós vamos ser impelidos por essa condição em que nos apresentamos para encarnações corretivas, naturalmente. Mas quando nós já adquirimos um certo grau de avanço, de conhecimento, intelecto moral, nós mesmos gerenciamos essas encarnações de um jeito que seja mais proveitoso ainda. Não só ressarcindo os débitos, mas ainda adquirindo créditos. Escolhendo encarnações que vão ser proveitosas para o nosso desenvolvimento intelectual, nosso desenvolvimento moral, desenvolvimento das nossas virtudes e também nós podemos ter grande oportunidade de amealhar novas amizades, novos vínculos com pessoas, né? A partir do nosso convívio, né? Um convívio fraterno, honesto, sincero, afetuoso, né? Fraterno. Bom, então, fazendo essa pequena introdução sobre o tema, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, pela minha ótica, né, inicial aqui, vamos ver agora o que o Emmanuel nos relata sobre esse tema. Renato, faz favor, abaixa só um pouquinho o som ali, esse som sai na gravação aqui, por favor. Vamos lá. É razoável
que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que o rodeia no mundo. É razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que o rodeia no mundo. Entretanto, é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Bom, existe aí uma certa imposição com relação aos nossos planejamentos reencarnatórios. Por exemplo, a gente vem para o mundo aqui embaixo, né? E já tem algumas coisas que já são pré-definidas que nós temos que fazer. Alguns ajustes. Não só ajustes, mas é muito importante na vida do outro. Tá? Uma coisa é nós virmos para cá para nosso desenvolvimento. Aí nós estamos vendo no particular. Nós vamos melhorar a nossa condição ética, nossa condição moral, nós vamos desenvolver a nossa potência criativa, a capacidade de desenvolver alguns trabalhos em prol da sociedade, dos mais diversos, das mais diversas áreas. Então, nós estamos falando aqui de nós, do nosso planejamento reencarnatório. Mas a gente vem aqui só para isso? Só para nós nos desenvolvermos? Não, nós temos uma parcela também. Para ajudar o desenvolvimento dos outros, né? Justamente. É aquele negócio. Me ajudam aqui, que eu ajudo ali. Nós estamos sendo sempre protegidos, vistos, analisados, socorridos por outros espíritos, né? Ou por outros irmãos encarnados que estão à nossa volta. Que dirá, por exemplo, nossos pais. É uma proteção. São os primeiros professores, são os primeiros educadores. Os nossos irmãos, nossos primeiros companheiros, a família, né? O primeiro núcleo em que vai me desenvolver as potências de me relacionar bem com o próximo. Bom, então eu tenho sim meus deveres, meus direitos e meus deveres, mas algumas coisas a gente já vem pré-definidas a desenvolvermos. Só que é mais ou menos como um roteirozinho traçado, que você pode desenvolver ou não, conforme você queira. Essa liberdade, essa ampla liberdade, é que nos dá uma garantia de que tenhamos êxito na reencarnação ou não. Vamos supor que a gente que está numa casa espírita, que é muito comum no meio espírita, as pessoas quererem tudo perguntar ao plano espiritual. Atualmente não, que as casas espíritas modificaram um pouquinho a sua área, o seu jeito de atuar. Mas antigamente, principalmente nas reuniões assim, que eram mais particulares, feitas em casa, havia uma certa proximidade com o plano espiritual. Independente de analisar se isso é correto ou incorreto, havia esse tipo de abordagem. Então, tudo se perguntava. Uma vez, antigamente, a gente fazia também algumas reuniões em casa. E antes de começarmos com as reuniões aqui no centro de domingo, o mesmo grupo que iniciou as reuniões de domingo era as pessoas que frequentavam lá em casa. As amigas da minha mãe e mais algumas pessoas. Então, a gente fazia as reuniões mediúnicas lá e a gente começou com 4 pessoas. Eu, minha mãe, meu avô e a dona Maria Augusta.
que era uma mulher de uma mediunidade assim fora do comum, acima da média. Então, inicialmente a gente começou essas reuniões mediúnicas porque minha mãe estava num processo depressivo muito forte, e a gente fazia aquelas reuniões ali justamente para tentar melhorar, né, as condições dela, dar um suporte. E isso foi durante algum tempo. Mas aí as pessoas ficam sabendo, posso ir, posso participar. Amigos, pessoas que frequentavam o centro. E aí de 4 foi para 6, que foi para 8. E teve um dia que a gente fazia na cozinha de casa, não cabia mais ninguém dentro da cozinha. Na sala estava cheio de pessoas e teve que ficar pessoas ainda no quarto do meu avô. 3 cômodos lotados. Desses aí, eu contei, tinha 26 pessoas, se não me engano, um dia em casa. 16 ou 26, coisa assim. Bastante gente mesmo. E algumas, em determinados momentos da reunião, onde o mentor, né, dava a sua comunicação, chegava em cada um para dar um passe, as pessoas perguntavam coisas assim do cotidiano. Vou falar uma pergunta só que me foi feita, né, na época. Mentalmente, a pessoa estava com receio de declinar, né, o que estava pensando. Ela falou, eu vou pensar aqui, você poderia me responder? Aí, depois que eu fui ficar sabendo o que ela tinha perguntado, era algo particular ao seu namorado. Se tal pessoa que ela estava namorando, se ia dar certo o relacionamento. Coisa assim, bem banal, bem fútil, bem... Então, era muito comum isso, pessoas do meu convívio, né? Pessoas que eu conheço, não é pessoa desconhecida com nível, né, intelectual assim, mais baixo, não. É pessoa que tinha certo conhecimento. Então as pessoas ficam um pouco dependentes do quê? Do assistencialismo. E não vou entrar no mérito de ser certo ou errado, não quero ponderar sobre isso. Mas, por exemplo, na Umbanda tem todo esse assistencialismo, né? A pessoa vai lá, a entidade incorpora em algum médium e depois dá os seus conselhos. Não que aconselhar seja uma coisa errônea, não. O problema é o quê? Que tudo a pessoa terceiriza. Se vou fazer isso, vai dar certo? Não vai dar certo? Olha, faz parte do mundo, faz parte do plano, acertar e errar. Quem toma as atitudes, quem faz as escolhas somos nós. A partir do momento que uma terceira pessoa faça a escolha, que ela seja certa ou que seja errada, e aí? Qual que é a nossa responsabilidade aí? Se for certo o que nos foi aconselhado, nós não temos mérito nenhum, porque nós não escolhemos. Então perdemos essa oportunidade de experienciar. E se é errado o que foi aconselhado e nós fomos lá e fizemos, a culpa é nossa. Porque nós não ponderamos na repercussão daqueles atos que foram praticados. Então, a conta aí não fecha muito bem, não. Se for certo, eu não ganho. Se for errado, eu perco. É mais ou menos isso, sim. Tá? Agora, se a escolha for minha, eu posso escolher certo e posso escolher errado. Também. Se eu escolher certo, o mérito é meu. Que eu fiz o que eu achava certo, que era justo e acertei na minha ponderação. Se eu errei, eu não tenho a desculpa de terceirizar a culpa. Ah, não, eu fiz isso porque tal pessoa falou para eu fazer. Não, a culpa é minha. A responsabilidade de quem toma a atitude. Então, agora, se eu errei desconhecendo, é uma atenuante. Porque todos nós fazemos isso todo dia, a gente erra. Muitas vezes, às vezes, quase todo dia, o mesmo erro por desconhecer. Mas a partir do momento que a gente sabe,
Opa, se fizer isso, eu estou agindo errado. Aí o peso já é outro. E aonde que está esse confronto do que é certo, o que é errado, que eu sabia, não sabia? Está na consciência. Porque eu posso tomar uma atitude. Atitude, vamos chamar de atitude A. Eu tomo a atitude A e eu sei que está errado isso. Eu tomo essa atitude A. Vamos supor a Renata aqui. Ela desconhece que se fizer isso, se tomar esse caminho, fazer a atitude A, é uma coisa que vai gerar um problema sério lá na frente. Estão vendo a diferença? O erro é o mesmo, só que para mim tem um peso, para ela tem outro peso. Onde que está essa medida? Está na consciência. Quanto mais nós formos intelectualizados, né? Quanto mais conhecimentos tivermos, maior a responsabilidade. Então, nós estamos numa condição que a gente já está assim, sabendo mais ou menos como que a gente tem que agir. A gente vai e reencarna e se envolve com erros antigos, mesmo sabendo que eu deveria ir por outro caminho, eu deveria ter apurado um pouco mais a minha religiosidade, eu deveria ter sido um pouco mais trabalhador, um pouco mais honesto, coisas assim do cotidiano. Eu não fazendo o que eu deveria fazer, sabe o que vai incorrer? Já está intrínseco em mim mais ou menos um roteiro ali, o que é certo e o que é errado. Aí eu não ajo nesses moldes. Eu começo a me tornar uma pessoa infeliz. Então a infelicidade é o começo do adoecimento pelas nossas escolhas equivocadas, que vai redundar lá na frente, se eu perseverar, numa doença até que vai explodir no físico nosso. Eu veio uma dúvida aqui, Sim. nessa questão do ponto de si, a nossa consciência e da escolha entre o certo e o errado. Como é que entra, vamos dizer, o acaso, vamos dizer, que não existe, que as pessoas, vamos dizer, ainda quando a pessoa fala assim, terceirizar, já foi a obra do acaso, essas más escolhas. Olha, nós estamos num campo de provas. Então não existe acaso. Nós vamos ter as mais diversas provas na nossa vida. Provas ou obstáculos foram feitos para serem superados. Essa superação vai fazer com que a gente amadureça, que a gente se desenvolva, que a gente saia da inércia. Então os obstáculos têm o quê? Esse condão de nos desenvolver. Então não é obra do acaso. O estar aqui já está intrínseco. Vamos ter problemas. O fato de você nascer nesse plano físico, viver essa vida física, já está intrínseco, já vem lá no nosso contratinho, né, nas letrinhas miudinhas. Vamos ter problemas. Porque eles é que fazem com que nós desenvolvamos. Lembra do texto que nós lemos 10 vezes o ano passado, né? Que falava claramente sobre os obstáculos. Então, os obstáculos, por que para uns tem determinados e para outros? Aí vai de acordo com o merecimento de cada um. Mas uma pessoa passar incólume a vida inteira sem ter um probleminha sequer, existe. Sim? Não tinha evolução. Uhum. Então, assim, tudo é ação e reação, tudo é uma consequência dos nossos atos. É. O acaso, em determinado momento, ele também é uma consequência de um ato já praticado, talvez. Isso aconteceu por acaso, não é por acaso. É o resultado de alguma ação que você nem lembra, mas ela surgiu ali. É. E outra coisa, nós convivemos com pessoas. A gente dá conta de nós, tá certo? Mas e dos outros? E vai que por um acaso alguém que no nosso convívio não gosta da cor dos nossos olhos. Que culpa que nós temos? Ou então inveja o que a gente conseguiu. Isso é muito comum. É culpa nossa? Aí é problema.
Mas a gente vai ter que aprender o quê? A lidar com essa situação. É um obstáculo para nós. É algo que nós vamos experienciar e que vai nos desenvolver. Mais uma experiência. Está no nosso currículo, ó, nós temos que passar pela vida uma situação que vamos ser invejados por determinadas pessoas. Não, isso não está, mas faz parte. Então, falar que uma coisinha ou outra, ou uma diversidade de coisas habituais fazem parte do nosso planejamento encarnatório, não, são coisas mais específicas. Agora, que nós vamos passar uma multidão de experiências aqui, vamos, todos nós vamos. Problemas desde a infância, adolescência, a fase madura, a fase geriátrica, nós vamos passar todos esses perrengues, mas isso vai nos desenvolver a potência, né? Vamos seguir um pouquinho? Eu acho que eu estou no primeiro parágrafo ainda, né? Falei que eu ia falar muito hoje. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidadas de si mesmos. Isso aqui não precisa nem comentar, né? É uma coisa habitual. Por que a gente fala muito do que o outro tem, do defeito do outro? Porque aquele defeito que a gente fala é o que está dentro da gente. Exatamente, porque a gente vê no outro as nossas imperfeições. E por que a gente não vê nos outros as virtudes? Ih, agora peguei pesado, né? Agora peguei pesado. Então, a gente pode se medir mais ou menos por esse ângulo. Quando você vê nas pessoas a sua parte, todo mundo tem defeito, mas você consegue destacar as qualidades, isso quer dizer que você já está num outro patamar. Vamos comprovar isso aí. Chico Xavier, nos atendimentos que ele fazia lá no centro dele, ficava até de madrugada atendendo todo mundo da mesma forma. Vocês acham que não tinha gente que ia por curiosidade? Gente que ia só para tentar desmistificar? Como que ele tratava a todos da mesma forma? Por quê? Ele era falso? Não. Porque uma das características do ser mais evoluído é o quê? Ser indulgente. O que é indulgência mesmo? Você aceitar as pessoas como elas são. Destacando o quê? As suas qualidades, porque elas têm qualidade, todo mundo tem qualidades. Você pode escolher. Eu destaco os defeitos ou as qualidades? Lógico que as qualidades. Aí você traz aquela pessoa para perto de si. Destaca os defeitos para você ver. Essa pessoa vai gratuitamente ter uma aversão à sua pessoa. É aquilo que vai e volta. E às vezes a gente se relaciona tão mal com as pessoas, né? A gente sabe porque tal pessoa não gosta de mim, tal pessoa não gosta de mim. Mas se você gosta delas, você as compreende, é uma coisa a se refletir. O nosso mundo, tanto interior quanto exterior, é reflexo dos nossos pensamentos. Aí faz muito sentido, né? O que nós estamos destacando. Homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Uma das coisas mais comuns é uma pessoa chegar numa entidade religiosa, estamos falando aqui do centro espírita, e querer mudar o mundo. Chegam, se inebriam com um novo conhecimento, leem um pouco, pensam que já acendeu a luz da misericórdia ali naquele peito e querem mudar tudo, principalmente a casa. Uma das coisas que mais acontece no centro espírita é as pessoas que chegam, querem desenvolver um trabalho dentro do núcleo da casa, e quando começa a desenvolver, começa a apontar: isso aqui tinha que ser desse jeito, isso aqui tinha que ser daquele jeito, isso aqui podia ser diferente, isso aqui está errado, né?
Ou seja, quer mudar tudo. Não é assim. A gente experiencia isso, pelo menos dentro da casa da gente. Começa ali. Pois é. Então, como que se modifica? Se você quer modificar alguma coisa, seja o exemplo. Olha, a gente erra, todo mundo erra. Eu lembro quando começamos aqui o curso, nosso, em 2009, eu tinha assim, puxa vida, a gente precisa fazer alguma coisa, né? E aproveitar que tinha um grupo grande, vamos fazer alguma coisa. Quer dizer, a ideia era minha. A ideia era minha. Então, se eu queria jogar a ideia, quem tinha que desenvolver era eu. Se as pessoas que estavam ali gostassem do projeto, elas se voluntariariam, né, a participar. Mas você já joga um projeto e põe todo mundo para trabalhar. Isso foi um grande erro. Um grande erro. Teve alguns efeitos positivos? Lógico que tudo teve efeito positivo. Cada um tem seus méritos, todo mundo tem seus méritos. Mas é uma coisa que eu hoje já não faria. Então hoje eu tenho dificuldade. Vamos fazer tal coisa? Nada disso. Vamos fazer tal coisa? Eu falei, não dá. Eu prefiro fazer e que outras pessoas saibam e ajudem, mas sem eu pedir. Sem eu falar assim, vamos fazer como se eu estou inserindo um projeto ali. Estou dando trabalho para os outros. Eu não quero dar trabalho para os outros. Eu quero desenvolver um trabalho. Então eu tenho que começar, eu tenho que fazer, eu tenho que ir atrás. Outros, é o tal negócio, você dá o primeiro passo, né? Você dá o primeiro passo e as coisas acontecem. Então eu acho que é um jeito mais acertado de se trabalhar, de se propor alguma coisa. Posso estar equivocado ainda, a gente não é sabedor de tudo, mas pelo menos errando a gente aprende. Eu lembro que uma das ações que nós fizemos, a primeira ação, se não me engano, foi levantar quilo de alimento para assistência social. Legal, o pessoal gostou, mas eu vi que tem pessoas ali que não gostaram. Sabe, foi minoria. Minoria que eu vi que levou alguma coisinha assim por... E isso faz mal. Me faz mal até hoje. Eu lembro da reação da pessoa, eu lembro o que aconteceu. 20 aderiram ao projeto e de boa vontade se dispuseram a ajudar. Uma não deu liga. Até hoje eu fico me cobrando por que eu fiz isso. Oi? Foi. Ajudou muita gente. Arrecadamos bastante. Foi 2 vezes que nós fizemos, né? 2 vezes. Mas hoje eu não faria isso de novo dessa forma. Dessa forma não. Da forma que eu fiz, mas a gente vai aprendendo. Então, por que eu citei isso? Porque às vezes a gente tem uma boa intenção, mas a gente não sabe aonde está melindrando o próximo. Tem que ter muita empatia. Você colocar-se no lugar da outra pessoa e respeitar a sua opinião. Né? E às vezes a gente constrange, a gente quer ajudar e constrange a pessoa. Então esse constrangimento, realmente até hoje eu fico, puxa vida, eu tinha que ter agido de outra forma. Mas vamos em frente. Todavia, a quem pertencerão de fato os acervos patrimoniais do mundo? A resposta é clara, porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária, entregando-a a novos operários de Deus para o serviço da evolução infinita. A quem pertencerão os acervos patrimoniais do mundo? Pode subir, Renato. Olha,
Essa questão é muito simples da gente dissertar. Todo mundo sabe, não adianta juntarmos tesouros aqui, fortuna, posses, que tudo vai ficar aqui. A gente já bem sabe que do plano físico a gente não leva nada para o plano espiritual, das nossas conquistas, a não ser as nossas conquistas morais, nossas conquistas interiores. Então, a quem pertencerão os patrimônios que nós deixarmos aqui? Se fizermos um bom trabalho no campo econômico, no campo social, vai ser um patrimônio para a humanidade, para aqueles, para a sociedade, né? Agora, por nós, apenas os atos. Apenas os atos. A satisfação de ter feito, de ter participado, de ter sido um instrumento na modificação para melhor de uma coletividade. Isso é um patrimônio assim que não tem preço. Agora, quem amealha para si tem uma larga dívida aí. Porque, olha só, eu até discuti esse tema recentemente com uma pessoa. Faz de conta, o prêmio da Mega Sena estava acumulado em 120 milhões, né? 120 milhões. Deve ser uma continha de cabeça, juros da poupança de 0,5% dava 120 milhões, 12, 600 mil? É isso? 6 milhões, não, 120, 10% dá 12 milhões, 1%, 1 milhão e 200, 0,5%, 600 mil. 600 mil por mês. Vamos supor que eu gaste assim 50 mil por mês com as minhas despesas, que é uma despesa alta, 50 mil. Sobra 550 dos juros da poupança. Então a pessoa pensa assim: eu vou viver tranquilamente o resto da minha vida. Pior coisa, pior escolha, pior possível. Por quê? Esse dinheiro é da coletividade, é de todo mundo. Se você tranca ele num banco e vai pegando só uns jurinhos ali, esse dinheiro não vai circular. O dinheiro não circulando não vai gerar o quê? Benefícios para a coletividade. Então o benefício está vindo só para você. Então você já ouviu aquela parábola dos talentos, né? Uma pessoa recebeu um talento, outro recebeu tanto, outro recebeu tanto. Um fez isso, outro fez aquilo, outro enterrou. Aquele que enterrou o talento e chegou no final, né? Foi dar prestar contas ao seu Senhor, está aqui o talento. Mesma coisa. A gente, nesse caso, a gente recebeu uma possibilidade, pegou só um fragmento dessa para a gente viver muito bem e está ali. Depois, quando nós desencarnarmos, vai ficar tudo ali. Vamos devolver. O que nós fizemos dos talentos? Nada. Então, uma das coisas que nós estávamos conversando é justamente isso. Se ganhássemos na Mega Sena, o que faríamos? Eu falei, se eu ganhasse, primeira coisa, eu ia empreender isso. Eu ia investir tudo. Investir em indústria, em loja, em tudo que gerasse mais circulação de riquezas. Para mim, eu não caio nessa ilusão mais. Muitos podem se iludir com o dinheiro. Eu, não. Na idade que eu já estou, né? Já dobrei o cabo da Boa Esperança. Agora o declínio vai começar. Tenho alguns aninhos aí de vida ainda. E eu vou me prender a dinheiro? De forma alguma. Eu vou fazer o máximo possível no tempo ainda que me resta, que é pouco. Então, eu acho que isso seria uma coisa plausível, você utilizar bem em benefício de toda a coletividade, porque você vai deixar ali. Vamos supor que você vou deixar alguma coisa para os meus familiares. Legal. É a pior coisa que você vai fazer. Aquele que ajunta dinheiro assim, eu vou deixar todos os meus familiares numa posição
privilegiada. Não sabe o que está fazendo. Por quê? Vai dando uma condição que as pessoas podem o quê? Usufruir daquele patrimônio e estimular a sua inércia ou a utilização dos recursos para proveito exclusivamente seu. Isso vai dar o quê? Uma boa atravancada no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento moral e com a possibilidade de débitos a serem contraídos pela má utilização dessas posses. Então, eu sei que todo mundo pensa assim, eu quero deixar alguma coisa, né, uma coisa boa para os meus filhos, para os meus descendentes, para que eles não passem o problema que eu estou passando. A gente tem que louvar os problemas que nós passamos, de termos superados eles, de termos o auxílio dos encarnados e dos desencarnados que estiveram junto nesse processo, que nós ganhamos, nós saímos vitoriosos na maioria deles, ou em quase todos, justamente para que o nosso desenvolvimento se desse, muitas vezes regado com nossas lágrimas e com muito mais lágrimas daqueles que estão à nossa volta. Então imagina o débito, né, e o crédito que nós temos nas boas tomadas de decisão, nas boas experiências que tivemos aqui no plano físico. E a gente vai largar a mão disso por alguns anos de uma posse que vai gerar o quê? Inveja, cobiça, vão te chamar de avarento, de orgulhoso, de ganancioso e coisas. É isso que a gente quer para nós? Não. Então, a quem pertencerão de fato os acervos patrimoniais do mundo? É a coletividade. A fortuna é uma coisa virtual. É uma coisa que na realidade não existe. Quem criou fomos nós. Quem deu valor às coisas fomos nós. Porque ouro, para mim, é apenas um elemento químico da tabela periódica. Dinheiro, nota, é um papel que aquilatou ali um valor. Mas na realidade é tudo virtual. O que conta realmente é o que nós nos tornamos, o que nós fazemos. As coisas do mundo estão aqui para servirem ao mundo. São necessárias? São. Não estou dizendo que o dinheiro é desnecessário, não estou falando nada disso. A gente só não pode ser escravo deles. Né? A gente tem que utilizá-los, eles foram feitos justamente para isso, para utilizarmos bem em benefício da coletividade. Imagina se você pegar esse mesmo resultado da Mega Sena, né? Pegar 600 mil, isso só do dinheiro dos juros da poupança ainda, né? De aplicação. 600 mil. Quantas escolas que a gente pode aí dar uma sacudida nelas? Colocar lá, investir em educação, só em educação, com 600 mil por mês. Dá para dar uma ajudadinha boa, não dá? Na área da saúde, não podemos bem utilizar. Quantas pessoas passam em problemas para comprar medicação, comprar remédio caro, tem remédios que são caríssimos. A gente poderia ajudar? Então, coisas assim, do social, poderíamos utilizar desses valores para fazer. Mas quando a gente utiliza nosso benefício, isso eu chamo de endividamento muito grande. Porque, na realidade, isso aí é de todo mundo. Você pode gerar um bem-estar para todo mundo e você é impossibilitado, você impossibilita que esse bem coletivo se realize. Então, lembra daquela frase, nós somos responsáveis por todo o mal que fizemos e por todo o mal oriundo do bem que nós não fizemos. Então, o fato de não fazer também é um grande mal. Vamos terminar isso aqui, senão eu fico o dia inteiro só nesse item. Você viu como é que Paulo é profundo? Por isso que eu gosto de falar sobre os temas de Paulo. É simples, mas
pega na raiz nossa do dia a dia. E uma frasezinha pequenininha, curtinha. Né? O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. Se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal, que tem o homem a ver pelas contas de sua família, de sua casa, de sua oficina? Cumpre-nos, então, esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar, as finalidades do agrupamento em que se trabalha, pertencem ao Supremo Senhor. Mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila, com a fonte de suas atividades comuns. Então a gente está intrínseco nesse meio, a gente está ali, inserido. Então é necessário que façamos o máximo por todos. Viver só por si é tão profunda e tão sábia as leis que nos cercam, que até nos sentimentos isso está bem implícito. Por quê? Você pode ser amado por todo mundo pode te querer bem, pode te desejar a tua presença, pode te fazer o melhor por você. Pensa num cenário em que todo mundo gosta de ti, todo mundo te agrada, todo mundo te bajula, todo mundo faz tudo por você. Mas você não consegue um mínimo despender um pouquinho de amor, de atenção, de carinho, de fraternidade por ninguém dessas pessoas. Você é a pessoa mais rica, o miserável mais rico que existe na face da terra, porque você não consegue dar nada e você recebe tudo. Consequentemente, o fato de você não conseguir doar nem um pouquinho de amor para ninguém, mesmo que você receba tudo, vai te fazer infeliz. Pode o mundo todo te circular de tudo, se você não gerar, você vai ser infeliz. Isso está implícito nas leis as leis naturais que regem a nossa vida. Então, com relação às coisas materiais, podemos ter tudo e sermos infelizes também. Tudo é escolha. Naturalmente, ninguém responderá pelos outros. Todavia, cada espírito, em relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre onde foi chamado a viver. Olha, nos menores departamentos da realização terrestre. Menores. Falam bem pequenininho. Um departamento bem pequenininho das nossas realizações. Uma coisa que você não dá a menor importância. Aqui está falando, ó. Qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre. Uma coisinha que vocês acham, isso aqui não tem nada a ver. Pensamento. O nosso pensamento. Nos menores departamentos da realização. Por quê? Nosso pensamento não é criação? É. Nós não somos energia? Somos. Somos energia. Então o pensamento é fonte criadora. Nós somos energia. Nós somos energia. Nosso pensamento é fonte criadora. Eu direciono a energia para o foco. Precisamos do corpo físico para materializar as nossas vontades. Muito bem. Mas mesmo assim, existem coisas que não precisam se materializar. O sentimento é uma coisa material? Não. Mas o outro sente o que nós sentimos? Por exemplo, você chega perto de uma pessoa que te quer bem. Você não se sente bem? Naturalmente, não é isso que acontece? Não cria aquela atmosfera agradável. E se eu pensar mal, o que eu crio? Eu posso prejudicar uma pessoa? Se eu odeio uma pessoa, se eu tenho sentimentos de mágoa e de vingança, ódio, realmente, eu posso prejudicá-la?
Tanto posso como estou. Prejudica ela e prejudica quem está pensando. Aham. Sim, porque o pensamento é uma fonte criadora. Nós temos um potencial de energia muito grande em nós. Então pensamos e concentramos aquela energia, direcionamos. Então, desde os departamentos menores, que a gente não dá nem valor. Por isso que eu falo, pensar bem também faz parte das nossas responsabilidades. E a grande maioria das pessoas, inclusive nós, e só para terminar esse assunto, dá para concluir que nós somos seres que ainda erram muito. Claro, por isso estamos aqui. O fato de estarmos aqui já determina, nós somos pessoas que erramos muito. E se estamos aqui, que é chamado de escola, planeta escola, é para aprender. Ok? Então não é punição. É o que? Aprendizado. Estamos no lugar certo, com as pessoas certas, para aprender a lição certa. A partir do momento que esse aprendizado for efetivado, nós não precisamos mais dessa ferramenta para nosso desenvolvimento. Então, cumpre-nos o quê? Orai e vigiai. Lembra dessa frase, orai e vigiai? Que as pessoas levam ao pé da letra assim, orai, fica lá, rezando. E vigiai, logicamente, você vigiando seus próprios atos. Agora, eu tenho uma dificuldade, já falei isso outras vezes, de conjugar esse verbo orar. Orar sem ação, para mim, é uma coisa que está faltando algo. Então, orar, para mim, é fazer. É fazer. De acordo com o que é correto. Não é pedir. É você fazer a sua parte. E quando as suas forças realmente não tem condição, eu não posso fazer isso, aí você vai gastar alguns cartuchos com a moçada lá de cima, né? Vai pedir para o pessoal, o plano superior, para que possa nos ajudar quando está além das nossas possibilidades. Mas orar sem ação é terceirização daquilo que nos compete fazer para que outras pessoas possam fazer. Tá? Então, por exemplo, se chega uma pessoa para pedir um passe, muito comum aqui na casa espírita. Não estou passando bem, eu gostaria de um passe. Qual que é o trabalho da pessoa que está atendendo? Dar o melhor de si. Dar o melhor de si, da sua energia, da sua boa vontade. Se tiver um concurso, logicamente, na casa espírita vai ter concurso da moçada do lado de lá, dos trabalhadores espirituais. Vão nos ajudar? Teoricamente, sim. Mas quem que tem que executar a ação? O passista. Então a gente não tem pessoas que terceirizam. Vamos lá que a espiritualidade vai te ajudar. Você está terceirizando. Então a ação em primeiro lugar. Não é? Você transformar a sua vontade numa realização de verdade. Isso vai te dar créditos. Mas também nunca trabalhemos pelos créditos. Porque aí eu já aquilato essa barganha. Eu trabalho por causa dos créditos. Não, eu trabalho porque eu gosto do que eu faço e quero ajudar as pessoas. Então, quando a gente pensa assim, vou trabalhar para que depois que eu desencarnar, eu vou para o plano espiritual, vou ter um lugar legal lá em cima, né, com ar-condicionado, um frigobar, né, tudo certinho. Então, isso para mim é barganha. Eu estou fazendo uma coisa para obter outra, isso é barganha. Isso não tem mérito algum, para nós. Para quem está recebendo é outros 500. Mas para quem faz, tem que ser com espontaneidade. Aliás, você não tem que nem pensar. Quando você atinge um certo patamar de desenvolvimento, você não pensa, eu vou fazer isso, vou ganhar aquilo. Não. Você faz
pela pessoa, pela empatia que você tem, pela vontade de ajudar, pela vontade que a pessoa saia bem. Isso, estou falando do núcleo aqui, da casa espírita. Não tem um mundo lá fora, as pessoas que nos pedem ajuda, as pessoas que precisam de uma palavra amiga e tantas situações, né? Estão passando por fases. Nós temos que nos voluntariar a ajudar. Fazemos isso? Isso depende só do nosso desenvolvimento. Cada vez que estivermos mais preparados, mais desenvolvidos para a ação, mais comum vai ser isso acontecer. Certo? Vocês estão muito falantes hoje. Você falou alguma coisa? Não. Vamos para o 51, senão a gente não termina esse tópico. Ok? Então, nós saímos de Paulo e vamos para Paulo. Só vamos sair de Romanos e vamos para Hebreus, né? Então tá bom. Meninos espirituais. Ó, nem li o texto ali. Meninos espirituais quer dizer crianças espirituais, ou espíritos que estão no estágio de desenvolvimento ainda infantil, ingênuo, em fase de crescimento, em fase de amadurecimento. Vamos lá. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino. Parece uma frase boba, né? Parece bobo. Olha, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino. Vou tentar traduzir, antes de ver a parte do Emmanuel, o que eu subentendi desse tópico. Nós, aqui, tomamos atitudes, muitas vezes, ingênuas, infantis, porque é o que a nossa mente ainda consegue abraçar. É disso que povoa o nosso cérebro. É disso que está repleto o nosso coração. De coisas superficiais, tolas, ingênuas, infantis, pueris. Isso quer dizer que estamos num grau de desenvolvimento ainda muito pequeno, muito simplório. Nós não conseguimos divisar ainda a grandiosidade do todo. E apenas habitamos aquele mundinho que nossa mente consegue desenvolver. Então, se nós temos um mundo limitado, um jeito de ver, de entender, de interagir em todos os ambientes limitados, é porque não é por maldade, é porque ainda somos infantis. Crianças que não sabem o que fazem devem ser punidas rigorosamente? Não. O que acontece com crianças que não sabem o que fazem? Elas precisam ser orientadas, educadas. Só que essas crianças somos nós, crescidos no corpo, mas na mente ainda pequenininhos, que não sabemos ainda como conduzir a nossa vida de uma maneira exata. E agimos, às vezes, com birra, com pirraça, ali colocando o nosso ponto de vista acima do que é o real, impondo o nosso jeito de ser, o nosso jeito de ver, o nosso jeito de agir,
de compreender. E outra coisa, ainda falando, ó, seu jeito está errado, você está errado, você está errado, eu estou certo. Ou seja, sendo muito egocêntrico, né? Muito egoísta ainda no seu modo de ver, de interagir. Isso são atributos do que? Da ingenuidade, da infantilidade. E tem muita gente que age dessa forma? Muita. A grande, esmagadora maioria age dessa forma. Que é tudo centralizado em si. Veja bem, analise as pessoas que estão à nossa volta e analisemos a nós mesmos. O quanto que nós colocamos-nos como centro do universo, centro de tudo. Cada vez que nós estamos no centro, isso quer dizer que nós somos extremamente egoístas. Primeiro para nós, depois, se sobrar alguma coisa, para os outros. Mas sempre tudo gira em torno de nós mesmos. Se você pegar um indivíduo que está em outro patamar de desenvolvimento intelecto-moral, ele não se vê como uma criatura. As coisas não estão girando em torno dele, ele gira em torno das coisas. Ele faz as coisas acontecerem. Porque ele já sabe que é agindo dessa forma que ele vai estar em concordância com as leis que nos regem, as leis naturais. Então, cada vez que nós impomos o nosso jeito de ser, nosso jeito de pensar e queremos para nós tudo em primeiro lugar, já mostra o quê? A nossa infantilidade. Qualquer ainda que se alimenta de leite, qualquer ainda que ainda necessite disso, de ser o centro do universo, o centro das atenções, ser aquela pessoa que dá a palavra final sempre, que vai ter sempre razão, que todos têm que viver em torno desta pessoa. Isso quer dizer a nossa necessidade ainda dessa adulação. Não sabe ainda os conceitos da lei natural que nos rege. O mundo não está aqui para nos servir. As pessoas que estão à nossa volta não foram criadas para nos servir. Todos nós vivemos em sociedade para que um ajude ao outro. E se nós conseguíssemos fazer isso de uma maneira assim racional, todos, eu sei que é impossível na atual circunstância que nos encontramos. Se isso fosse possível, quase não teríamos problema nenhum de convivência. Problema social, problema alimentar, problema de econômico. Não teríamos, porque um trabalharia pelo outro. E ninguém gostaria de ficar como um estorvo. Ninguém queria ser um beneficiário. Todos iam querer produzir uns pelos outros. Seria o mundo ideal. Pois é. Hoje em dia o pensamento de mundo ideal é um pouco discordante disso, né? É assim, todo mundo quer ser igual, mas ninguém quer fazer nada. Quer todo mundo estar ali, né? Tranquilinho, e que as coisas lhe venham caindo caindo do céu de bandeja. Não vai acontecer. Então, o mundo que almejamos depende só da construção que nós fizermos. E isso ainda somos tão infantis que ainda brincamos de fazer guerra com os outros. Desprezamos a vida. Olha só, que absurdo. Em pleno 2022, pessoas sendo mortas sem saber por quê.
Vocês sabem por quê? Tem essa guerra da Ucrânia com a Rússia? Alguém sabe por quê? Tem um motivo? Não tem motivo, gente. Não existe motivo. Se todos tivessem um mínimo de empatia, colocar-se no lugar do outro, coloque-se. Quantas vidas destruídas, quantos sonhos destruídos. Pensa no karma dessa pessoa que provoca, dessas pessoas, né? Não vamos centralizar numa só, dessas pessoas que provocam esse caos. Pensa no karma deles. Pode ter certeza. Isso é uma análise pessoal minha. Esses indivíduos não renascem mais na Terra de jeito nenhum. Última chance. Levaram bomba, aqui não volta mais. Durante um bom espaço de tempo. Porque não tem a mínima condição de respeitar o próximo. Como é que não vão ter um mundo aqui de regeneração? Né? Um novo milênio mais iluminado, com indivíduos fazendo isso, em pleno 2022, com tanta tecnologia, com tanta informação, com esse mundo totalmente globalizado, e ainda tem ambientes fechados. Bom, vamos entrar em méritos políticos, né? Mas é por aí. São crianças que ainda não sabem o que estão fazendo. Porque se soubessem a repercussão, o mal que vai lhes acontecer, né? O que a sua consciência vai pesar, vai lhe cobrar, vai. Ah, e esses indivíduos assim não têm consciência? Tem, todo mundo tem. Todos nós somos iguais. Vai ser um peso enorme. São dignos de pena. Aqueles que faleceram, que perderam suas vidas, perderam os seus bens, suas posses, sua família, estão ressarcindo débitos. É duro, é cruel, é desumano? É. Mas estes ainda estão ali por algum motivo e são credores. Mas quem provoca são devedores. E a dívida é muito grande. Muito grande. Vamos lá. Vamos ver agora o que Emmanuel nos fala, né? Já fiz uma pequena introduçãozinha. Na apreciação dos companheiros de luta que nos integram o quadro de trabalho diário, é útil não haja choques quando, inesperadamente, surgirem falhas e fraquezas. Eu estou falando do nosso meio que nós vivemos. Existem choques de opinião, jeito de pensar, de agir, de ser diferente do que a gente gostaria que fosse? Tem. Mas como devemos agir? Antes da emissão de qualquer juízo, é conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais em exame. Quanto mais evoluídos nós tivermos, mais facilidade a gente vai ter de nos colocar na posição do outro. Por quê? Primeiro, um dos caracteres da nossa evolução é a gente desprender do nosso egoísmo. Então, a gente passa a não ser mais parâmetro, né? E a gente consegue enxergar o próximo de uma maneira mais nítida, não ter esse tipo de comparação. Então, você simplesmente se coloca e começa a pensar: ele está fazendo isso por causa disso, por causa disso, por causa daquilo, e você começa a compreender as ações. Ele sofreu isso, sofreu aquilo outro, teve uma vida assim, assado, aconteceu tais coisas. Por isso ele está tomando tal decisão. Por isso o seu comportamento é assim. Por isso essa depressão. Por isso essa angústia. Por isso essa revolta. Então você compreende os porquês quando você se coloca e analisa
o indivíduo. Mas quando você analisa só o ato, você está aqui, na sua bancada, na sua superioridade, falando, eu não sou assim, mas o outro está agindo assim, assim, assado. E você já prejulga. Não. À medida que nós fomos desenvolvendo, a gente sai de nós e a gente se coloca na posição do outro para poder compreender e assim ajudar da maneira que for possível. Então, se uma pessoa tem deficiência, por exemplo, é uma pessoa muito arredia, muito comum nos dias atuais, muito arredia, de relacionamento muito instável. Se você sabe o porquê, da onde que está a carência daquela pessoa, e você trabalhar isso, tentar preencher aquela lacuna, né, dando a ela toda a sua atenção, todo o carinho, tudo que vai suplantar aquela falta, você está fazendo o trabalho correto. Mas para isso tem que analisar. Não é julgar, é analisar, compreender e ajudar, fazer parte. Antes da emissão de qualquer juízo, é conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais em exame. Colocar-se no lugar, entender todo aquele quadro que está se desenvolvendo. Segundo parágrafo. Jamais prescindamos da compreensão ante os que se desviam do caminho reto. Compreensão, compreender. Para compreender, você tem que saber. Para você saber, você tem que se inteirar de todo o processo, de toda a situação. Para você emitir ter o conhecimento da vida daquela pessoa. A estrada percorrida pelo homem experiente está cheia de crianças dessa natureza. A estrada percorrida pelo homem experiente está cheia de crianças dessa natureza. Ou seja, no nosso caminho existem muitas e muitas pessoas de grau de evolução ainda muito simplório, muito pequeno. E para convivermos bem, temos que compreendê-los. Deus cerca os passos do sábio com as expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba a luz e para que essa mesma luz seja glorificada. Deus cerca os passos do sábio. A gente não vai se rotular de sábio, mas pessoas que já têm um certo grau de entendimento. Então, nós que já temos um grauzinho de entendimento, Deus cerca essas pessoas com expressões de ignorância. No nosso mundo tem gente acima de nós e logicamente no nosso nível e nível abaixo, a fim de que a pequena luzinha que a gente tem, a gente possa repartir com o próximo. E essa comunhão, esse trabalho vai dar-nos aquela satisfação, aquele resultado que tanto buscamos. Nesse intercâmbio substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. Por isso que nesse mundo tem gente de tudo quanto é tipo. Imagina se fosse todo mundo igual, mesmo nível. O que você ia desenvolver? Ia ser mais lento, íamos desenvolver, mas de uma forma muito lenta. E como que iríamos experienciar? De uma forma muito fácil, né? Experienciar com aqueles que estão no nosso nível é muito mais fácil, mas aquelas pessoas complicadas, e olha, nos preparemos, porque o que está para vir para nós, para a nossa realidade futura, é trabalhar com pessoas assim. Não pense que a gente está no banco escolar hoje aqui aprendendo, que amanhã não vamos ser os trabalhadores ou os professores que vão pôr à prova
o que realmente captaram aqui. Então, o que nos espera no futuro é trabalhar com essas pessoas, desenvolver aquelas que estão chafurdadas no vício, na ignorância, no orgulho extremo, na avareza, em todos esses quesitos. São essas pessoas que nós vamos trabalhar, essas pessoas que nós vamos socorrer, quando, logicamente, tivermos condições. Mas é o que o futuro nos aguarda, é trabalho. Assim como os nossos superiores tiveram paciência conosco, nos lapidaram, estiveram à nossa volta, tiveram misericórdia, tiveram indulgência, compreenderam nossas falhas, nós vamos desenvolver tudo isso com os nossos irmãos. E a gente pensando que depois que morresse ia escolher uma nuvem bem fofinha, né? Ia sentar ali naquela nuvem, pegar uma harpa, assistir um Big Brother, ou então ficar do lado ali do trono de Deus ali, ó, só assistindo as coisas acontecerem, sem fazer nada. Acho que todo mundo já pensou isso um pouquinho, né? Não vai acontecer. Então, a gente pensa agora, a gente viu o quanto ainda a infantilidade, assim, frente aos obstáculos que a gente enfrenta, a infantilidade nossa ainda, o apego ao orgulho. Pois é, tem como a gente castigar uma criança pela sua infantilidade? Criança é infantil. Tem como castigarmos pela nossa ingenuidade? Não. O que vai ter? Vai ter provas que vão nos experienciar e vão nos desenvolver. Por isso os obstáculos. É a forma de nós crescermos, de nós desenvolvermos. Então são necessários. É a lição do dia a dia. É o que faz com que a gente cresça, amadureça, desenvolva. Não tem outro jeito. Os discípulos de boa vontade necessitam da sincera atitude de observação e tolerância. Observação, porque a gente compreender todo mundo que está à nossa volta. Por que tal pessoa tomou tal atitude? Por que tal pessoa foi por esse caminho? Por que não foi por esse? Saber colocar-se no lugar das pessoas, para você entender. Então, observar e ser tolerante, porque cada um vai fazer as suas escolhas. Tem gente que vai escolher a coisa certa, tem gente que vai escolher a coisa errada. E aí, você vai punir? Você vai emitir já um juízo? Não, falhou por causa disso. Está emitido o juízo. Está ali dada a sentença? Não. O nosso dever é estar sempre disponível a ajudar. Imagine se o nosso anjo da guarda, nosso protetor espiritual, se ele falasse assim, se você errar, eu peço demissão. Não tinha mais nenhum anjo da guarda empregado. Não tinha. Então, o que eles desenvolvem no plano espiritual? Eles desenvolvem a paciência, a tolerância conosco. Nesse trabalho conosco, eles estão se desenvolvendo também. Principalmente paciência. Haja paciência. Né? É natural que se regozijem com um alimento rico e substancioso com o que lhes é dado nutrir a alma. No entanto, não desprezem outros irmãos, cujo organismo espiritual ainda não tolera senão o leite simples dos primeiros conhecimentos. Então tem gente que não está num patamar de compreensão superior, vai estar naquele nível, a encarnação inteira. E como que a gente pode, então, ajudar, de uma certa forma, essas pessoas? Sendo exemplo. Você não precisa chegar e falar assim, você está agindo assim, está errado, né? E apontar o caminho. A pessoa não vai entender. Lembra, não atirar pérolas aos porcos. Não estou chamando ninguém de porco, de animal, não. É que determinadas pessoas ainda não estão amadurecidas o suficiente para compreenderem tais vicissitudes.
É como pegar uma criança que está aprendendo a ler e escrever e dar uma prova de álgebra para ela. Então, realiza, faz aqui. Vai fazer? Você não sabe nem ler e escrever? Não, mesma coisa conosco que estamos experienciando nessa vida. Nós ainda estamos num patamar muito pequenininho. Poxa, o próprio Evangelho que está 2000 anos aí conosco, é o que nós estamos aqui sentados aprendendo. 2000 anos. E a gente está vendo ângulos de compreensão diferentes do que desenvolvemos. 2000 anos. É muita paciência, né? Pois é. Toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Se tua mente pode livrar no voo mais alto, não te esqueças dos que ficaram no ninho onde nasceste e onde estiveste longo tempo completando a plumagem. Ou seja, os mesmos caminhos que os nossos irmãos estão percorrendo, nós já percorremos. Os mesmos caminhos que os nossos irmãos superiores já percorreram, nós estamos a percorrer. Então está tudo ligado. O desenvolvimento se dá sempre na ascendente, mas um ajudando o outro. E esse caminho é bem longo. Então tem gente de tudo quanto é tipo nesse mundo. Tem aqueles que estão recém-saídos da animalidade. Bem simplórios mesmo, não tem? Tem. E tem aqueles que já nascem tocando piano, tocando Mozart e com uma maestria fora do comum. Méritos. Então, nós convivemos, é tipo assim, falando vulgarmente, Deus tem um grande liquidificador, enorme liquidificador, e pegou toda a sua criação, jogou dentro do liquidificador e bateu. Ou seja, está tudo misturado. Tem as pessoas num nível superior, junto com pessoas simplórias, mas está tudo assim, perfeitamente ligado. O que a gente imagina ser um caos, na realidade, é a suprema perfeição das coisas. A gente vê o caos porque é o que o nosso nível de entendimento consegue divisar. Mas se tivéssemos a condição de ter uma visão superior, a gente veria que tudo o que está acontecendo está realmente nas mãos de Deus. Senão, ele não seria Deus, soberanamente justo e bom. Então, tudo o que está acontecendo é justo que ocorra. Porque se não fosse, Deus não seria Deus. E tudo concorre para uma melhoria posterior? Sim. A vida nossa é sempre evolução crescente. E para a evolução crescente, nós precisamos o quê? De liberdade de ação. Cada vez de mais liberdade de ação. E nessa liberdade de ação, muitos de nós erramos. Mas temos a possibilidade de retificar o nosso erro. O que acontece, por exemplo, faz de conta uma sala de aula, 40 alunos. Todos eles tiram 0 na prova. O que vocês acham que acontece com aquela turma? Vão repetir. Vai se tirar alguma coisa dali? Que todo eu tem alguma coisa que se tira, alguma coisa de bom. Né? Se vai repetir o ano, errou. Repete no próximo, que já é um repetente. Uhum. Tem uma aprendizagem melhor. Falei alguma bobagem? Não. Isso é filosofia, então a gente às vezes tenta filosofar por um ângulo e não se encaixa muito bem, mas... Posso explicar? Pode. De repente, vai numa sala dessa, aí não tem uma atenção melhor, cuidado maior, se os 40 tiraram 0 e reprovaram, então ter um cuidado maior, uma condição. Uma outra condição.
Às vezes, o zero foi bem radical, porque assim, a nível instrucional, não evoluiu nada. Assim, saiu do zero. Então, para aquele nível, eles não estão preparados ainda. Então, daquele núcleo, talvez, eles tenham que ir para um outro inferior para voltar a desenvolver, para chegar nesse aqui. Não está errado o que você falou, não. Tá? É que eu quis dar esse exemplo. Tá? Então, agora vamos trazer para a nossa vida aqui, nosso cotidiano aqui. Nós estamos no planeta Terra, esse organismo vivo, com bilhões de pessoas. Vamos supor que a grande maioria dos habitantes aqui tirem zero, se é possível. A probabilidade desse planeta desaparecer e a gente ir para um outro inferior é a possibilidade. Então é como se aquela sala de aula não tivesse mais assim, os objetivos dela não foram alcançados, tem que ir para outra sala de aula. Pode acontecer? Mas aqui está uma mistura de tudo. Sim. E eu falo que no nosso planeta aqui, a maioria está mais para cima do que para baixo. Apesar de parecer o contrário. Né? Porque os que são maus realmente são minoria. O problema maior é o que os bons são muito tímidos. Se os bons resolvessem reagir, tudo mudaria assim rapidamente. Talvez essa fase de transformação que nós estejamos vivendo, de mudança de plano de provas e expiações para a regeneração, seja justamente isso. Essa nova geração com muito mais conhecimento, muito mais bem preparados, pode ser que um alavancamento aí no nosso desenvolvimento. A gente não sabe o que o alto nos reserva, mas depende desse enorme organismo vivo que é a Terra, composto por bilhões de seres iguais a nós, e depende de cada um de nós. Façamos a nossa parte. E não julguemos. Poxa, eu sou só um entre bilhões, o que eu vou mudar? Muito. Muito. Se cada grão de areia pensasse assim, eu não sou importante para o tijolo, não existiria tijolo. Né? Então, nós somos importantes para o mundo que vivemos? Sim, muito importantes. E o êxito depende só de nós. E se, por acaso, uma pergunta que fizeram uma vez para o Chico, e se houvesse uma guerra nuclear aí o planeta desaparecesse? Ele fala, não se preocupe com isso. Se isso acontecer, Deus vai arrumar um lugarzinho para a gente morar. Uma resposta simples e verdadeira. A vida continua, sempre. Nós somos imortais. Não vamos desaparecer. Podemos mudar de casa, mas vamos ser sempre essa individualidade, com a nossa bagagem. Terminei ou não? Diante dos teus olhos deslumbrados, alonga-se o infinito. Eles estarão contigo um dia, e porque a união integral esteja tardando, não os abandones ao acaso, nem lhes recuses o leite que amam e de que ainda necessitam. Então, estejamos preparados para tolerar, compreender, ser indulgente, pegar no colo, criar, educar e tudo mais. Com o mesmo carinho com que cuidaram de nós, que nós cuidemos daqueles que ainda estão na fase ainda infantil do seu desenvolvimento espiritual. Gente, conseguimos falar sobre 2 tópicos. 1h30, vocês viram que foi insuficiente. Eu falei meia hora desse aqui, meio corrido, mas são temas extremamente complexos.
Olha, não estava falando de leite, né? Estava falando de leite ali. Criança precisa de leite. O que tem a ver com tudo isso que nós falamos? É uma metáfora, uma figura de linguagem apenas, para expressar o que é todo esse conteúdo, para chamar a atenção, nos despertar. Tem muita coisa para aprendermos? Bastante. Mas o mais importante ainda é quando nós formos colocar em prática esse aprendizado. Ainda estamos a aprender como lidar com esse conhecimento. A hora vai chegar em que vão tirar de nós os bancos de aula e vão nos dar as enxadas do trabalho. Que nós nos preparemos para isso. Que Deus os abençoe. Boa semana a todos. E obrigado pela paciência de nos ouvir.